há vários versículos na Bíblia em que mostra que Jesus já voltou. Aí muitos vão falar assim, mas que isso, irmão Leandro? Como assim, se ele prometeu voltar ainda? O problema é que você lê a Bíblia achando que as promessas e as profecias foram feitas para essa geração, para esse tempo. Mas a Bíblia ela foi escrita há 2000 anos atrás por um povo totalmente religioso, por um povo que tinha a sua própria linguagem, a sua própria forma de falar, tinha os seus costumes. E alguns teólogos e pastores pegam alguns trechos da Bíblia e falam, olha lá, Jesus está prometendo voltar, né? Ele falou que vai voltar, então ele vai voltar, mas eles não explicam para quem Jesus falou que ele iria voltar, né? Por que ele iria voltar. Eles não respeitam quando aquilo foi escrito, para quem foi escrito, para qual motivo foi escrito. Eu não posso simplesmente pegar um versículo da Bíblia, aplicar na sua vida e dizer assim, vai acontecer isso aí, sem analisar todo o contexto histórico, todo o contexto atemporal, o momento da escrita, para quem está sendo dito. Se eu não respeitar isso aí, eu coloco o povo e as pessoas numa idiotização, de acreditar que algo vai acontecer, de futurizar uma profecia, e a pessoa fica achando que isso vai acontecer e não acontece. Jesus fala em Mateus 24:34 que não passaria aquela geração que ele estava vivendo. Ele deixa bem claro, não passará esta. Não passará esta. Esta não é eu e você, é aquela geração de 2000 anos atrás. Jesus falou, não passará esta geração sem que tudo o que eu disse em Mateus 24 aconteça. Então ele deixou bem claro que o Apocalipse, a volta dele, o arrebatamento, todos esses acontecimentos de Mateus 24 iria acontecer para aquela geração de 2000 anos atrás, não para mim e para você hoje. E negar isso é afirmar que Jesus é um grande mentiroso. Porque só existe duas coisas quando eu leio esse versículo. Só existe duas coisas que você tem que ver. Ou aconteceu de verdade já, e nós estamos aí sendo enganados, há esses anos todos, achando que Jesus vai voltar e na verdade ele já voltou no ano 70. Ou ele é um grande mentiroso. Ou Jesus é um grande mentiroso e os ateus estão certos. Porque os ateus eles falam muito bem sobre isso aí, eles falam que Jesus mentiu. Só há essas duas hipóteses. Ou nós estamos sendo enganados, esses anos todinho aí, né? Que essa religião podre, essa religião evangélica podre, enganou a gente esses anos todos. Nós acreditamos que realmente Jesus vai vir em umas nuvens, vai voltar, vai haver uma tribulação, um arrebatamento. Ou Jesus é um grande mentiroso. Mas eu não sou ateu. Eu acredito em Cristo, acredito em Deus. E acredito nas palavras do livro da Bíblia. Então eu prefiro ficar com o que está escrito e acreditar que sim, ele prometeu voltar para aquela geração, e aquela geração de 2000 anos atrás, a geração em que Jesus estava vivo carnalmente, em que os discípulos estavam vivos, aquela geração sim, aquela geração passou pelo grande tribulação, arrebatamento, e eles viram a volta e o juízo de Cristo. Jesus chega para Caifás, quando ele é levado ao Sinédrio, e Caifás pergunta para ele, vem cá, você está dizendo que você é o Deus? Aí Jesus fala para Caifás, sim, eu sou o Deus. E você, Caifás, e todos os 400 sacerdotes aqui do Sinédrio, vão ver a minha volta, o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Jesus deixa bem claro ali, no Sinédrio, que Caifás
e os 400 sacerdotes do Sinédrio iriam ver Jesus voltando com poder e grande glória. Eu pergunto para você agora, os 400 sacerdotes e Caifás estão vivos para ver Jesus voltar? Jesus falou em Apocalipse, João falou em Apocalipse, eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os soldados que me transpassaram na cruz. Aí eu te pergunto, os soldados estão vivos aí? Os soldados romanos que transpassaram Jesus, eles estão vivos aí para ver a volta de Jesus? Isso é só alguns dos versículos que eu tenho para provar que a volta de Jesus já aconteceu. Jesus falou em Apocalipse, João falava que breve venho, vigiai, olha, está às portas. As coisas que brevemente, Apocalipse deixa bem claro, olha que eu vou revelar para vocês, o livro da revelação, o livro do Apocalipse, que fala para vocês, eis que breve venho, eis que cedo venho. Aí os pastores, os teólogos lêem esse versículo e ficam acreditando que vai acontecer. Só que esse livro de Apocalipse foi escrito em 68, depois de Cristo. Já tem mais de 2000 anos que esse livro foi escrito. Que breve é esse? Que cedo venho é esse? Jesus deixa bem claro, cedo venho, está às portas, a minha volta, o meu juízo. Mas é mais fácil para você acreditar que 2000 anos depois, aí eles vão vir com umas lorotas aí. É que para Deus, um dia como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Conversa fiada. Quando é para receber bênção, eles não pensam assim, não. Eles querem a bênção logo, eles não querem esperar 2000 anos, não. Eles querem a bênção de um dia para o outro. Pô, só vale se for para refutar, mas quando é para receber bênção não vale, né? Conversa fiada. Né? Jesus estava com seus discípulos em Jerusalém. E ele falou para os seus discípulos assim, eis que alguns dos que estão aqui, Mateus, Marcos, Lucas, Bartolomeu, João, Tiago, eis que alguns dos que estão aqui não provarão da morte até que veja o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. E aí? Mais um versículo. Se Jesus não voltou naquela geração, então ele mentiu, porque João, Bartolomeu, Tiago estão todos mortos. Como é que eles vão ver a volta de Jesus vindo com poder e grande glória? Então, só há duas, como vou falar de novo, só há duas hipóteses. Ou Jesus é um grande mentiroso, ele mentiu aí para os seus discípulos, ou nós vivemos essa vida inteira enganado por esses pastores aí, você com seu livrinho da escola dominical lá, ó, estudando lá, dizendo que Jesus vai voltar e você acreditando nisso. E sendo enganado a vida inteira. Eu fui enganado, meu irmão. 30 anos de igreja. Tenho 38 anos. Nascido dentro da igreja. Nascido dentro da igreja. A vida inteira sendo enganado. Tive que abrir a Bíblia, ler, tirar os olhos da religião, o véu da religião dos meus olhos, botar a religiosidade de lado, pegar a Bíblia e ler com os olhos da mente iluminada, não com os olhos da fé, com a mente iluminada. Ou ler coisas espirituais com coisas espirituais, coisas carnais com coisas carnais. Eu tenho que saber separar o tempo da escrita, o tempo verbal, o momento da escrita, para quem foi escrito, para que foi escrito. Eu tenho que analisar tudo isso. E quando eu tirei o véu da religião, parei de acreditar nesses pastores mentirosos, nesses teólogos mentirosos, e comecei a ler a Bíblia com o que eu vejo, com entendimento, com o olho iluminado, eu comecei a ver as verdades.
Agora, se eu for acreditando nos pastores,